Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Muito Cast. Estamos aqui eu, Túlio Machado, o meu amigo João Gabriel. E aí, beleza? E o meu amigo Johnny. Como vão, gente? Olha. Estamos aqui para falar de muito futebol que tem essa semana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, lesões importantes do Campeonato Brasileiro. E aí, Johnny, o que você tem que falar pra gente? Vamos começar, gente, porque ontem teve rodada de Libertadores, nessa terça-feira, noite de terça-feira. 3 brasileiros jogaram as oitavas da Libertadores. Alguns se classificaram, alguns ficaram felizes, outros nem tanto. Vamos começar? Eu queria começar, eu acho que pelo jogo mais legal de ontem, na minha opinião, que foi a classificação do Internacional com uma disputa de pênaltis sensacional, muito emocionante. Eu acho que o Inter teve uma grande atuação e eu queria saber de vocês, gente, o que aconteceu, que chamou a atenção de vocês, sobre o Inter, sobre o Flu, sobre o CAP. Cara, o quanto o Alan Patrick jogou ontem é um absurdo. Ele joga muito. E ele vem jogando muito no Inter há muito tempo. Cara, e é isso. Foi uma disputa de pênalti, como a gente pode dizer, emocionante e maluca. Porque o cara bate duas vezes o pé na bola, aí o outro vai pra decidir, o cara do Inter pra decidir, bola na trave. Termina com o Rocher, né? Rocher. Metendo o gol para decidir a disputa de pênalti. Além de tudo, ele defendeu muito, tanto lá na Argentina, defendeu muito aqui no Brasil, o último defesa absurdas, e decide no pênalti ele. Ele é o cara do jogo e fala assim, ó, pô, vou pegar, tô decidindo o tempo todo, tô sendo o cara do time até agora, vou pegar, vou bater o último pênalti, vou fazer e vou consagrar o time para passar para as quartas. E aí, o que vocês acham do desenrolar do Inter nessa... Foi um jogo muito emocionante, você vê que o Kudê tava na mão, né? Na hora dos pênaltis. Acho que o Rocher jogou bem, boa adaptação internacional, né? Agora, cara, você falou realmente, o Alan Patrick tem feito a diferença no Internacional nos últimos tempos. Mesmo o Internacional numa fase ruim, ele tem se destacado. O Ener Valencia que fez um bom jogo. Eu acho que o Ener Valencia está se encontrando no futebol brasileiro. Ele... Baita batida de pênalti dele, Sim, sabe? sim. Nossa Eu Senhora. acho que cada vez mais ele está se familiarizando com o estilo de futebol brasileiro. Que, querendo ou não, é muito diferente do que ele encontrava em outros lugares, né? O tempo de se adaptar, né? Ele vai demorar um tempo de se adaptar, mesmo ele sendo um ótimo jogador. Não acho ele um craque, mas acho um ótimo jogador. Vai demorar um tempo de se adaptar, isso é normal. Assim foi com vários jogadores que voltaram para o Brasil, que vieram para o Brasil como grandes nomes, demoraram um tempo de se adaptar. Sim. Só pegar como exemplo basicamente metade do Flamengo, né? O Flamengo com o Davi Luiz, com o Pedro, eles tiveram um tempo onde não jogaram tão bem, não foram tão importantes para a equipe. O Pedro até chegou a ficar no banco por muito tempo, agora está no banco novamente, mas por situações diferentes. E falando um pouco sobre o jogo ontem, foi um turbilhão de emoções, para usar um jargão muito comum do futebol, porque o primeiro tempo, na minha opinião, o Inter não estava mal, mas o Inter estava caindo no jogo do River. Porque o River estava batendo, obviamente, como Libertadores, né, faz parte do jogo. O Inter não estava conseguindo criar tanta jogada e o River estava conseguindo tomar conta do meio campo por conta da fisicalidade. Teve o pênalti em cima do Bustos que o juiz não deu. Que, tipo assim, quando eu vi de início, eu não achei um absurdo o juiz não ter marcado o pênalti. Mas quando eu fui ver o replay, quando eu fiquei vendo o toque que tem no... Cara, ele vai só na canela do Bustos. Sim, foi pênalti. E o Inter conseguiu passar independente do pênalti. Isso foi um mérito muito grande. 2 gols de bola parada, mas assim, acho que ninguém vai ficar reclamando dos gols dele terem sido de bola parada, de não ter tido uma criação de bola no pé, etc. Eu acho que essa parte é de menos. O Inter, ele mostrou ontem como ele é forte defensivamente e no meio de campo e no ataque. Porque a dupla de zaga do Inter ontem jogou muito bem. Sim. O Vitão vem jogando bem há muito tempo também. O mercado mete gol. Fez gol. Sim. Agora, como você falou de polêmica de arbitragem,
Vamos para um outro jogo também que teve polêmica de arbitragem na Libertadores? Esse eu já acho que não foi Fluminense e Argentinos Júnior. Um bastidores aqui, né? Eu tava vendo o jogo, eu não peguei o primeiro tempo, eu vi o segundo tempo apenas, eu vi que o povo tava falando no Twitter que o Fluminense não tava jogando bem. E aí eu fui ver o segundo tempo porque eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E o Fluminense de fato não jogou bem, o Fluminense teve um jogo cadenciado para fazer elogio, inclusive, porque o jogo do Fluminense foi fraco. O jogo do Fluminense estava previsível. Previsível. Era previsível as jogadas que iam fazer. Era bola no cano, bola no ar. O que não é característico do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz normalmente tem muitas cartas na manga para poder jogar sem jogadas trabalhadas, que usam muito, usa e abusa da criatividade dos jogadores do seu time, e que no jogo de ontem tava totalmente previsível. Agora falando da polêmica da arbitragem, que acho que foi a grande polêmica. Os dois lances polêmicos. Foi pênalti do André e o chute na cara que ele dá do cara. É pra expulsão ou não? Era. Eu acho que o primeiro não e o segundo sim. O pênalti eu não achei. Pô, o cara não chegaria na bola porque o André já tomou espaço ali. Então o puxão e o empurrão não são suficientes pra mim pra dar o pênalti. Agora a expulsão eu tô de acordo. Era pra ter sido expulso, isso é. Eu acho que o pênalti é um lance interpretativo. Você pode interpretar. Foi o que o juiz fez ali. Acho que cada juiz poderia dar uma coisa do tipo: pô, pra mim vale a pena ele. Se ele puxa ali, ele atrasa o passado do cara. Assim, então vou dar o pênalti. Mas como é um lance interpretativo, a gente não coloca falha na arbitragem. É mais falha da regra em geral. Que não sabe. Mas o lance do chute, o Fluminense fez favorecido. Porque ali era pra expulsão. E eu vou falar, eu acho que não expulsaram o André porque tinham expulsado o Marcelo lá. E acaba tendo um tom de sorte pro Fluminense, inclusive. Porque eu acho que se o goleiro não tivesse saído na ida, o Samuel Xavier não teria feito o gol e o Fluminense teria ido para os pênaltis nesse jogo contra o Argentinos Júnior, então não dá para saber o que teria acontecido. Então é uma hipótese que nunca vai acontecer, porque não dá para voltar no tempo. É o famoso si, né? Si no futebol não é muita coisa. Exato. Mas é o que a gente falou, inclusive, pouco tempo atrás sobre o Botafogo. O time campeão precisa de sorte também. Sim. Então, não sei, não acho, não seria meu voto, não seria minha aposta o Fluminense campeão da Libertadores, embora eu não ache possível. Não é impossível, mas não seria minha aposta. Eu acho praticamente impossível. O Fluminense... Porque o Fluminense na prova já pega o Flamengo. Sim, mas eu não acho, não é impossível, mas não seria minha aposta. Mas isso pra mim é fato, time campeão precisa de sorte. Eu acho que o Fluminense, nesse momento, ele é pior treinado do que o Argentinos Júnior, inclusive. Porque o jogo do Fernando Diniz ontem foi fraco. O Fluminense ele é muito inconstante. Faz um jogo muito bom contra o Palmeiras, por exemplo, onde era um jogo de igual para igual, com times que estavam disputando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Só que tem jogos como esse, tem jogos como contra o Curitiba, como contra o Cuiabá, que não ficam... Mas a gente tem que pensar uma coisa também. O jogo contra o Palmeiras era contra o Palmeiras reserva. Sim. Que é melhor que o time titular. Então será que o Fluminense realmente está inconstante ou se ele só consegue jogar contra times que não tem tanta rodagem? Porque, querendo ou não, é um time reserva que treina o tempo todo, mas ritmo de jogo é diferente. Sim, então, eu acho que por isso o Fluminense não... Cara, é muito, muito forte falar isso, mas eu acho que o Fluminense 100% de chance não ganha a Libertadores. O detalhe é que a gente tá falando de uma paradinha, que é o futebol. Não. Futebol nada é impossível. Nada é impossível. 100% de Então, chance é muito forte. Então por isso que eu não vou colocar o Fluminense como impossível ganhar a Libertadores. Mas acho pouco provável. 99% de chance de não ganhar. Não, cara, é pouco provável. Igual a gente estava falando no podcast passado, a Transparência chegado na temporada passada, chegou na final da Libertadores sofrendo todos os jogos. Não seria a aposta de muitas pessoas. Sim. E esse ano, muitas pessoas apostaram no Atlético Paranaense e não apostaram no Fluminense. Mas sabe a diferença desse Atlético Paranaense para esse Fluminense? É que o Atlético Paranaense era bem treinado. Era um time que tinha um corpo. Tinha um plano de jogo. Esse Fluminense eu não vejo um corpo, sabe? Tipo uma alma que eu via do Diniz ano passado. O Diniz não tá conseguindo implantar o jogo que ele implantou no Fluminense
Fluminense ano Eu passado. falo exatamente. Eu acho Em que o Fluminense 2016. do ano passado é muito melhor que o Fluminense esse ano, mesmo com as contratações desse ano. Mesmo trazendo Keno, mesmo trazendo E- Marcelo. Pra mim, o melhor jogador do Fluminense nessa oitavas foi o Samuel Xavier, que vem jogando muito. E ontem fez mais um grande jogo, mais um gol. Acho que grande jogo é difícil porque ninguém no Fluminense fez grande jogo ali. Tipo, Sim. a bola do pênalti, para o pênalti, o Nino ele dá o passe errado e o André se complica com o domínio. Sim. Mas o Samuel Xavier pra mim foi um dos caras que a gente pode falar assim, esse pelo menos se salva. Sim. Porque o Cano perde um gol sem goleiro, era só tocar pro lado e tudo. Agora a gente já falou do Fluminense, falando do Inter. Os dois classificaram, Sim. vamos falar pra mim que não passou O Cap. o Atlético Paranaense. Que pra mim, na minha opinião, pegou o time mais fácil entre os brasileiros. Eu discordo. Eu acho que o Bolívar ele teve um salto de produção Sim. com a instalação do Grupo City na equipe. Sim. E Eu acho que o adversário mais fácil era do Fluminense. Tá, os dois ele pra mim tava... Não, eu acho que tinha uma discrepância entre a Argentina Júnior e o Bolívar. Mas mesmo assim, a experiência era muito superior ao Bolívar. Tanto em nome quanto em estilo de jogo. É um time mais sólido, né, do que o Bolívar. O Bolívar tava em construção, deu um up o time Bolívar, isso é fato, não tem como discordar. Só que o time do Atlético Paranaense já tava bem, já é um time sólido, é um time que você sabe, já tem anos e anos e anos que a gente sabe que o Atlético Paranaense é o duro de roer. Não é qualquer timinho mais. E eu acho que vacilo, igual a gente estava falando aqui no off, foi vacilo, porque se jogasse nesse jogo, igual jogou no jogo passado, igual a gente estava falando no Sim. off, Eu não acho chegou, cara. que uma coisa aconteceu. O Atlético Paranaense, pelo menos os jogadores, chegaram nas oitavas achando que já tinham passado. Sim. E eles fizeram o primeiro jogo muito ruim. tem um fator que O primeiro jogo do Atlético Paranaense é muito ruim. não dá pra negar que a altitude também é um fator. Sim, acho que Isso é eu fator. acho que Não tem como discordar. talvez tenha o salto alto, talvez tenha o já ganhei do Bolívar, então não vou dar o meu máximo, mas a altitude é um fator. Sim, é um fator, Não tem fator grande. Mas eu acho que o Atlético Paranaense podia fazer mais do que fez no primeiro jogo. E ontem jogou muito, uma coisa que aconteceu ontem que eu achei muito bom. Era toda hora, tinha pelo menos uns 4, 5 jogadores pra dentro da área. Sim. Era cruzamento, podia ter cruzamento errado, mas era 5 jogadores dentro da área. Era Fernandinho tava dentro da área, Vidal tava dentro da área, Vitor Roque, Pablo. Todo mundo estava dentro da área pra Cara, desculpa te cortar. bater pro gol. Desculpa te cortar, cara, mas você falou um nome aqui e eu queria entrar nesse assunto. E o Pablo, hein? Que depois que foi pro São Paulo foi escorrachado, mas talvez elencado das piores contratações da história do São Paulo, pelo tanto que foi desejado, né? A maior contratação da história do Flamengo, né? Porque É, foi o Flamengo. só trouxe o gol por conta dele. E cara, será que é o jogador que nasceu pra jogar no time? Cara, Porque, tipo assim, jogou muito, muito, muito na primeira passagem dele pelo Atlético Paranaense, antes de São Paulo. Não joga depois do voltou do São Paulo, ele não chegou nem perto de atuar o que atuou antes do São Paulo, mas voltou a ser um bom jogador. Voltou a ser um jogador, ele se desloca pro Vitor Roque poder jogar. eu acho que ele se adapta ao que o Atlético Paranaense procura. Sim. Porque o Atlético Paranaense, ele, mesmo tendo vários treinadores passando por ali, ele tem Tem uma esquema, filosofia. tem uma filosofia de Sim. jogo. O São Paulo não tem essa filosofia de jogo. Tudo bem, mas... E o Pablo, eu acho que ele se adapta mais à filosofia de jogo que o Atlético Paranaense procura em cada jogador, que é todo mundo dando ao máximo. Na primeira passagem tem o porém também que o Pablo era o principal jogador do time. Mas Então era quando ele bola foi pra pro ele. São Paulo, ele foi pra ser o principal. Sim. É o que eu falo, cara, tem coisa que eu não consegui entender. A gente tava comentando aqui antes no off também sobre o Lucas Silva, eu já tava conversando, que voltou pro Cruzeiro jogando muito e tava de canto lá no Grêmio. É o famoso jogadores que nasceram pra jogar no time, cara. Eu não sei dizer o que acontece, o que aconteceu com o Pablo aqui. Tudo bem, o Pablo nunca foi o craque, pra mim, o Pablo nunca foi o craque que apontaram ele aqui. Tanto que eu lembro que na época o
estavam nessa briga, né? O São Paulo querendo o Pablo e o Flamengo também, e o Flamengo deixou bem visto que o Gabigol era a segunda opção. E eu achava isso um absurdo, que mesmo o Gabigol não estando na melhor fase, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas no ano tiveram poucos gols, né? Eu sempre achei ele muito mais jogador do que o Pablo. Só que o Pablo não era ruim jogador, igual foi tirado no São Paulo também. Ele não rendeu no São Paulo, isso também é outro fato. Acaba tendo algumas circunstâncias também, porque o São Paulo, na estadia do Pablo lá, não tinha um jogo que beneficiava o Pablo. Porque o São Paulo, enquanto o Pablo estava lá, tiveram dois grandes treinadores lá por um período extenso de tempo, Fernando Diniz e Rogério Ceni. Não teve uma filosofia de jogo do Pablo, que o Diniz sempre gosta de um 9 que, além de fazer gol, saiba dar passes, saiba ter uma qualidade técnica maior. Por isso que muita gente fala que o Cano é canela dura, mas o Cano ele tem uma técnica mais refinada do que o Pablo, eu acho. O Cano faz muito com poucos gestos. Eu acho isso muito bom. Mas eu acho que o Fernando Diniz, como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou muito fã do Fernando Diniz, eu gosto muito do trabalho que ele faz. Eu não acho que ele, por entrevista dele, ele já deixou bem claro, ele não coloca o jogador no esquema tático dele, ele faz o esquema tático dele para os jogadores. Então, se o Pablo mantivesse o nível que era o Pablo Atlético Paranaense, eu não tenho dúvidas que o São Paulo iria jogar beneficiando o estilo de jogo do Pablo. Eu acho que o Pablo foi uma junção de várias coisas. Ele entrou num lugar que era desorganizado. Era um time que era não maior. O São Paulo é um time maior do que o Atlético Paranaense, então um time com mais pressão, time com mais torcida, um time onde ele foi a contratação de peso para a temporada, foi o grande investimento, um time onde era desorganizado, não tinha um esquema tático que favorecia ele, um esquema tático que não favorecia o São Paulo. Um time pior, né? Basicamente. Um time. Sim. E aquele Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense que vários jogadores saem. Vocês lembram disso? Sai o Rony, Rafael Veiga, Bruno Guimarães, Renan Lodge, Santos sai depois. Então foi um time muito bom que favoreceu o Pablo. Foi um time muito bom. Então eu acho que todas essas funções, essas coisas, né, afetaram o rendimento do Pablo e ele ainda ter sido contratado como o grande craque, o cara que vai resolver o problema, fez com que a pressão caísse muito mais em cima dele. Sim, mas ele voltou depois do Atlético Paranaense para um time inferior ao do São Paulo que ele jogava. Porque quando ele voltou para o Atlético Paranaense estava fraco. Não tinha as contratações que tem hoje. Não tinha Fernandinho, não tinha Vitor Roque, não tinha Canóbio, que eu quero destacar também que puta jogador que joga. Canóbio muito bom de bola, cara, e não vejo ninguém falando dele. Joga do trio de ataque, o Pablo é o pior. Sim. Porque o Pablo também tem ajuda em volta. Sim, mas tá jogando bem. É o que eu falo, o Pablo nunca foi e nunca será o jogador que ele foi um dia. Que ele foi naquele Atlético Paranaense. Mas no Atlético Paranaense ele joga bem. Ele não é o jogador horrível que ele era no São Paulo. Porque no São Paulo nada dava certo pra ele. Sim. Então, é que ele foi um jogador de uma temporada, vamos ser sincero. Foi uma temporada no Atlético Paranaense. Cara, ele foi um jogador excepcional uma temporada, mas hoje ele é um bom jogador, ele é titular. Então, mas exatamente o que eu falei, ele foi contratado para ser a estrela do São Paulo. Sim. Hoje ele chegou no Atlético Paranaense para ser o reserva do Vitor Roque. Coadjuvante. Ele era reserva do Vitor Roque. Aí depois ele pega a titularidade. Em 2022 o Atlético Paranaense chega na final, não tem o Pablo como titular. Sim, mas o Vitor Roque ele chegou depois do Pablo. Chegou depois. Os dois chegam em 2022, mas o Vitor Roque chega... o Vitor Roque demora a ser o titular do time. Mas ele chega para ser o coadjuvante, o reserva, um cara que ia entrar no segundo tempo. Não, eu acho que ele não chegou com o papel de ser estrela. Então, eu acho que isso ajudou muito ele. Ajudou. Mas eu acho que é um fato interessante, tipo assim, cara, existem jogadores que nasceram para um time. Falando em cara que chegou para ser estrela, teve a estreia, né, com um jogo completo do Matheus Pereira no Cruzeiro, do Lucas Silva, como você acabou de falar, chegando no Cruzeiro. E o Cruzeiro joga bem contra o Botafogo, mas não consegue ganhar. Sim. O que vocês acham da estreia dos dois? Cara, trazendo primeiro pro lado do Cruzeiro, porque eu acho que é o lado mais interessante do confronto, saindo do confronto, ver como que o Lucas Silva, principalmente, mas também o Matheus Pereira e o Arthur Gomes,
trouxeram um ânimo pro resto do time, na minha opinião, além de, claro, potencializar eles, porque com um toque mais refinado na bola, o Matheus Pereira consegue achar jogadores em condições melhores. Por exemplo, o Marlon teve um apoio muito grande do lado esquerdo, e o Arthur Gomes, junto com o Marlon no lado esquerdo, tiveram grandes situações de 2 contra 1 e passarem para cruzamento. O Cruzeiro ainda é um time que precisa de melhoras, obviamente, mas eu vejo o Cruzeiro melhorando com esses 3 jogadores e com um elenco mais recheado, porque o Cruzeiro não contratou apenas os 3, o Cruzeiro contratou outros jogadores que vão ajudar bastante. Já o Botafogo, Se eu não me engano, o Cruzeiro foi o que mais contratou nessa janela, foi? Não, Não? não, eu esqueci o nome do time. mas Mas não foi o que contratou mais, não. o Botafogo, nesse confronto, eu acho que ficou um pouco evidente o que é o Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim. O Botafogo jogou contra um time de meio de tabela que basicamente consegue ganhar de qualquer outro time do Brasil. Basicamente, um time de meio de tabela, por exemplo, o Internacional ou o Cruzeiro, consegue jogar de igual para igual com o segundo, com o terceiro colocado. E o Botafogo, para evidenciar a sorte de campeão que a gente estava falando, o Botafogo, na minha opinião, teve 3 jogos bem ruins nesses últimos 2 meses pelo Brasileiro. Foi contra o Cruzeiro, contra o Santos e contra o Grêmio. Quantos pontos que o Botafogo fez nesses jogos? 5. Empatou com o Cruzeiro e Santos e ganhou do Grêmio. O Flamengo, por exemplo, que na minha opinião é o principal rival do Botafogo para o título do campeão brasileiro, o Botafogo não perdeu. O Flamengo toma 3 do Cuiabá, o Flamengo toma 4 do Bragantino, quando joga mal. Então o Botafogo ainda consegue ter essa competência de não se trabalhar. não variar tanto. O Botafogo, quando joga mal, empata. O Flamengo, quando joga mal, leva 4 do Bragantino e 3 do Cuiabá. Exato, e aí pode o Palmeiras poupando para Libertadores e não dando tanta bola pro brasileiro. O Fluminense rendendo menos, perdão. O Bragantino não tem elenco para disputar o título brasileiro, o Atlético Paranaense também tá. O Grêmio Também, se perder o Soares fica complicado, perdeu pro Vasco agora, então é muita inconstância, coisa que o Botafogo não tem. E o Botafogo, num jogo ruim que faz contra o Cruzeiro, o Botafogo aumenta a sua vantagem, o que é... Cara, a distância do Botafogo pro Flamengo pro Botafogo é de 13 pontos. A distância do Flamengo para o rebaixamento é de 13 pontos. E falando sobre o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, cara, eu não acho que o Botafogo jogou mal no jogo, não. Eu acho que o Cruzeiro soube lidar com o Botafogo. E por isso, o Botafogo não jogou o que poderia. Eu acho que o Botafogo jogou mal pelo fato que o Botafogo, ele é o melhor visitante. Ele é o time que ele sempre implanta o jogo dele no jogo. E ele não conseguiu implantar o jogo dele. Mas eu acho que porque o Cruzeiro anulou esse estilo de jogo. Então, eu vou falar pra mim quem foi os 2 principais homens que fizeram isso. Os 2 não, 3. Neres, o zagueiro do Cruzeiro, que jogou muito. O Tiquinho, infelizmente, saiu machucado, o Tiquinho não conseguiu jogar. O Jussa, o primeiro volante do Cruzeiro, que também fez um bom jogo. Sim. Que junto com o Lucas Silva não deixou o Tietchan Eduardo jogar. Que pra mim, como eu já falei aqui antes, são os pilares do Botafogo. Tietchan e Eduardo fazem o time do Botafogo andar. E cara, se não fosse Adrielson e Lucas Perry, o Cruzeiro tinha ganhado o jogo. Com certa tranquilidade. Então não tem como falar que o Botafogo jogou mal com o Adrielson e o Lucas Perry fazendo. Então, mas você pensa, o Botafogo ele sempre tem os protagonistas são ataque, meia e o Lucas Perry. Nessa, os únicos protagonistas que tiveram no Botafogo foram só a defesa. O Botafogo não chutou ao gol. Sim. O chute do Botafogo ao gol foi só no segundo tempo. Sim. E foi o chute que veio na mão do goleiro, que só encaixou. Sim, mas é o que eu falo. Não jogou mal, cara. Não jogou mal. A defesa do Botafogo foi muito sólida. O primeiro tempo foi um jogo legal. Foi, mas o primeiro tempo quase sem finalizações do gol. Então, tipo assim, mesmo com o Cruzeiro sendo superior no jogo, dominando o ataque do Botafogo, a defesa do Botafogo também não deu vida boa pro ataque do Cruzeiro. Eu acho que a defesa do Botafogo vai estar na conversa para a melhor defesa da história dos pontos. Sim, e não é porque uma defesa jogou bem que um time jogou mal. Eu não penso assim, tipo assim, o Lucas Perry jogou bem, então o Lucas Perry fez duas defesas, não fez 2 defesas.
no jogo. Cara, e quantas vezes você já viu goleiros fazer 5, 6... Muitas vezes, vou te falar, um exemplo, Fluminense. Quantas vezes esse ano a gente já me debateu o seguinte, o Fluminense jogou muito e o Fábio salvou o time, fazendo 6, 7, 8 defesas. Não, sim, a defesa jogar bem não quer dizer que o time está jogando mal. Mas o Botafogo não conseguiu impor seu jogo. O Botafogo faz uma coisa muito clara. Ele impõe seu jogo contra qualquer time brasileiro. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Grêmio. Ele impõe seu jogo. Quanto o Cruzeiro, ele não conseguiu impor seu jogo. Sim, mas eu não acho que por isso é um jogo ruim. Não, eu não acho. Mas isso é um jogo ruim do Botafogo. Não importa se é o jogo ruim, foi mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro sim tem seu mérito de dificultar o jogo. Mas o Botafogo, como líder do campeonato, como o time que está melhor apresentando o futebol, tem pontos inúmeros para combater o Cruzeiro, para jogar mais que o Cruzeiro. E não conseguiu jogar. E quando você fala que a defesa jogou bem, jogou, mas assim, quantas bolas o Lucas Silva conseguiu cavar por cima da defesa, e se não fosse o Adrielson, era. Ou seja, teve 2 jogadores bem no Botafogo, Adrielson e Lucas Perry. Eu acho que a defesa falhou várias vezes, e foram salvos por Adrielson e Lucas Perry. O Botafogo falhou em vários pontos do campo. Sim, eu discordo, tudo bem, eu entendo, mas eu discordo. Eu não acho que foi um jogo ruim do Botafogo. Inclusive, eu acho que, por exemplo, o primeiro tempo, se você falasse que foi o segundo tempo ruim do Botafogo, ok. Mas igual, o primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Foi um jogo, tipo assim, tão parelho que foi morto. Porque foi um time pegava a bola, controlava ali, depois o time roubava, O domínio das ações era do Cruzeiro. Sim, mas não conseguia finalizar as ações. Sim, e aí a gente vai entrar no ponto que o Cruzeiro precisa urgente de achar um cara que tem presença na área, porque o Gilberto é um cone que não faz nada. Rafael Elias jogou bem? Sim, entrou melhor que o Gilberto, um jogador que custa muito menos, enfim. Então, o ponto do Botafogo, você ter uma defesa muito sólida e que vai ser sólida todos os jogos é um ótimo. Sim. Mas o Botafogo performou abaixo. Isso eu acho que... Ele performou abaixo, isso é fato. Mas tudo bem, eu entendo o que você quer dizer, é só... Sim, pessoal, eu não acho que foi um jogo ruim do Botafogo. O pior jogo do Botafogo... Cara, eu vou te falar, pelo elenco que o Botafogo tem, esse era um jogo que você esperava dele, se não fosse um trabalho muito bem feito. Porque, igual a gente estava falando antes, o Botafogo não tem craques. Tem um bom time, mas tem craques. Então esse era um jogo... Eu acho que o Botafogo jogou o que condiz o elenco dele, não o que joga pela temporada. Que o Botafogo tem feito temporada muito superior ao elenco que tem. E o Cruzeiro jogou um jogo superior ao elenco que ele tem. Sim, e eu acho que essa parte concordamos. Uhum. Uma coisa que eu acho que o Botafogo tem é essa constância. O Botafogo ele não tem uma queda ou uma ascensão gigantesca. O Botafogo ele tem uma constância. Porque talvez tenha sido um dos piores jogos do Botafogo pelo brasileiro e o pior jogo do Botafogo pelo brasileiro é melhor do que vários jogos de Fluminense, de São Paulo, de Flamengo. Sim. Então isso que é um mérito que tem que ser dado ao Botafogo com toda certeza. Uhum. E a gente estava, antes de passar para um outro jogo, acabou que a gente puxou esse assunto e não falou sobre as contratações, né? Sobre Matheus Pereira, Arthur Gomes e Papagaio, que foram se jogar. Porque o Lucas Silva já jogou antes, né? Contra a experiência, a gente já falou muito no último podcast. Cara, o Arthur Gomes fez um jogo inferior ao jogo contra o Atlético Paranaense, mas você pode ver que é um jogador diferente. Eu estava assistindo o jogo com meu pai, estava comentando e analisando o Arthur Gomes. Bruno Rodrigues e Arthur Gomes, 1 contra 1, assim. O Bruno Rodrigues, ele é mais habilidoso do que o Arthur Gomes. Ele acerta mais dribles do que o Arthur Gomes, mas eu tô falando questão de dificuldade, sabe? Ele é mais habilidoso que o Arthur Gomes. Mas o Arthur Gomes, eu achei ele muito mais certeiro do que o Bruno Rodrigues. Eu acho o Gomes mais objetivo no que ele vai fazer. Eu não achei que é questão de objetividade, não. Porque o Bruno Rodrigues, ele dribla sempre pra dentro do gol. Sim. Ele não é aquele cara que fica dando drible pra trás. Só que, cara, eu fiquei bem assustado com o Arthur Gomes, com um bom sentido, de como é inteligente pra poder dar o drible e poder dar o passe. Obviamente, vai ter horas que ele vai errar o drible porque ele não tem tanta habilidade quanto o Bruno Rodrigues. Sim. Além de ser um cara habilidoso, ele tem a característica do drible, que eu gosto de pontas que tem essa característica do drible, como, não tô comparando o jogador, tá? Como o Vinícius Júnior,
tem a característica do drible, eu gosto desse tipo de jogador. E cara, só que ele pensa, o drible dele é quando não tem uma pessoa melhor pra dar um passe, ou ele dá um drible pra poder quantas vezes a gente viu no jogo? Ele dava um drible, dava uma atrasada da jogada, todo mundo ficava, tipo assim, eu assistindo, porra, por que atrasou a jogada? Aí vai lá o Marlon passa sozinho. Aí vai lá o Lucas Silva aproxima. Então, eu gostei muito disso dele. É um jogador que é muito consciente do que faz. Uma coisa que eu acho que estava faltando no Cruzeiro, um jogador consciente para fazer. Sim. E outra coisa também é o Matheus Pereira. Eu já não escondo, sou fã de Matheus Pereira desde a época do West Bromwich. Acho um jogador muito diferente, que tem muita habilidade e ele clareia o jogo. Ele dá um toque na bola, fica 3 jogadores livres. E só pra finalizar esse assunto, as lesões, né, dos dois. Sim, o Tiquinho e o Matheus Pereira, os dois acabaram se lesionando ambos no joelho e ambos vão ficar por fora de 6 a 8 semanas. Sim, ambos num período parecido. O Tiquinho fala que o mínimo é 5 semanas, o Matheus Pereira também, por aí. E então vai ser um baque pro Botafogo, provavelmente, porque o Botafogo não tem um substituto à altura. E pro Cruzeiro também. E o Cruzeiro, o Matheus Pereira, ele encaixa muito bem no sistema e machuca. Então acaba sendo uma perda muito grande para a evolução que o Cruzeiro poderia ter com ele. Cara, a gente tava conversando aqui sobre times mineiros, né, do Cruzeiro. Vamos falar de Atlético? Porque hoje, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, temos Palmeiras e Atlético Mineiro pela volta das oitavas de final da Libertadores e o Atlético, primeira vez em muito tempo, chega embalado para um jogo. Sim. O Atlético joga contra o São Paulo no Morumbi no último domingo. Venceu o primeiro jogo com o Filipão, depois de 9 jogos, ele fez seu primeiro. E vamos analisar um pouco, porque eu acho que tem pontos muito bons a serem tirados do Atlético que eu acho que são importantes serem notados. Primeiro, o Atlético ganhou o jogo por conta de sua fisicalidade. Eu acho que ganhou o jogo com de bola parada. Também. 2 gols de bola parada, 1 gol de pênalti, 1 gol de falta do Hulk, que eu acho um absurdo alguém me falar que o Rafael falhou naquele gol. Não tem condição. Pô, a paulada na gaveta, com mais curva. Não. Dito isso, falhou. Como que falhou? Se tivesse 2, se ele chamasse o Uber pra gaveta, não dava tempo dele chegar. Pô, dava. Pô, cara, não tem como. Não. Paulada, com curva, não tem condição falar que foi falha. Mas foram gols de bola parada, mas eu dou mérito também pro Atlético. Porque o Atlético criou oportunidades que não foram finalizadas em gol. Trazendo um pouco pro lado do jogo contra o Palmeiras semana passada. O Atlético perdeu o jogo por conta de transição defensiva. O Atlético ficava muito em cima. E esse não é o jogo do Filipão. O Filipão joga um jogo reativo, o que foi provado nesse final de semana, porque o São Paulo joga em cima do Atlético e o São Paulo não consegue fazer muita coisa no primeiro tempo. É o que a gente fala no primeiro episódio, a gente fala do Filipão, com uma má escolha talvez pro Atlético. Todo podcast me cutuca por conta disso. Todo podcast me cutuca com isso. Pelo fato de era um jogo com esquemas diferentes. Sim. Que os dois times podiam praticar. O Atlético joga mais com a cara do Filipão contra o São Paulo e consegue sua primeira vitória em 10 jogos. O Atlético propondo menos, o Atlético mais humilde, vamos dizer assim, que tem um poderio ofensivo gigantesco. Na minha opinião, o segundo maior poderio ofensivo do Brasil é o do Atlético Mineiro. Com o Hulk, Paulinho, Pavão, Vargas, Zarate. Meu terceiro. O time, pra mim, é sensacional. É indiscutível que o Atlético tem um elenco muito bom que não era pra estar onde está. Exato. E aí joga um jogo mais humilde, um jogo aceitando mais ser o coadjuvante do jogo, deixando o São Paulo tomar as ações e joga melhor do que o São Paulo, executa melhor os contra-ataques. O segundo tempo o São Paulo dá uma amassada no Atlético, mas o Atlético também consegue incomodar o São Paulo. Sim. Eu acho que foi muito o que você falou e reflete muito o que o também falou. Sobre as bolas foram jogadas de bola parada, foram gols de bola parada. Mas as bolas paradas foram conquistadas a partir do jogo físico. Sim. A partir do contra-ataque, a partir de falta no meio de campo. Hulk trombando, vários contra-ataques, como o próprio Johnny falou. O Atlético soube sofrer. Sim. Sobre ficar na posição. Então, pra mim, fez um jogo perfeito no que propôs fazer. Que é o que o Filipão é bom. Sim. Segura e parte no ataque. Esse que é o tem problema. jogador pra isso. Agora concordamos então que foi um primeiro tempo
dominante do Galo e um segundo tempo dominante do São Paulo. Sim. Mais uma vez, mais um episódio, estamos aqui falando de um Atlético 80 no primeiro tempo, 8 no segundo. Basicamente. Mais uma vez, estamos falando disso. É um alerta ligado. O Atlético não consegue manter a constância nem dentro do jogo. Não é um time que não consegue manter a constância entre jogos. Ele não consegue manter a constância no jogo. Isso é preocupante pelo elenco que tem reservas, tem peças. Então, mas eu acho que nesse jogo, em específico, foi muito mais uma escolha do Atlético Mas sempre é. sofrer no segundo tempo e partir no contra-ataque do que foi, tipo, o time desligou. Porque na maioria dos jogos do Atlético, o time desliga no segundo tempo. Contra o Flamengo foi uma escolha também. Ou o time desliga no primeiro tempo e liga só no segundo tempo. Foi um jogo muito mais. É isso que eu quero pautar. Porque vamos falar um pouco agora sobre projetando para hoje à noite. Sim. O Atlético, eu tô curioso para ver como é que ele vai se portar. Contra o Palmeiras. Porque o Atlético precisa de fazer um gol. E o Atlético vai ir, na minha opinião, no estádio do melhor mandante do Brasil. Porque, obviamente, o Botafogo tá fazendo uma campanha histórica dentro de casa. O mas- famoso tapetinho. Sim, mas o Palmeiras, nesses últimos anos, principalmente em decisões, o Palmeiras tem se mostrado muito forte dentro de casa. Perdeu para o São Paulo agora na Copa do Brasil, mas isso aí releva para o meu argumento não ser falho. E o Palmeiras sabe jogar Libertadores. Exato. Cara, já que a gente falou isso, vamos. Quais os palpites pro jogo de hoje? Palpite do jogo de hoje, 2-1 Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa com um empate, porque eu acho que, na minha opinião, o Atlético vai jogar melhor que o Palmeiras hoje. Prevendo um pouco o que vai acontecer, o Atlético vai conseguir incomodar o Palmeiras, como incomodou o Palmeiras na ida também, porque foi um jogo. Não. O Palmeiras dominou, controlou as ações, mas o Atlético também conseguiu encostar umas bolas perto do gol e etc. A dupla de zaga do Palmeiras joga muito Sim, assim. então eu acho que vai ser 1-1, mas eu tô curioso pra ver, velho, porque o Atlético, infelizmente, está numa situação onde ele tem que sair pra jogo, e isso em times do Filipão não é a melhor das situações. Cara, eu acho que o Palmeiras é um time muito difícil de ser incomodado. Mesmo que os outros times venham pra incomodar, o Palmeiras é um time muito difícil de ser incomodado. Então eu acho que é 1-0 pro Palmeiras, com o Atlético dominando o jogo, mas não precisa construir muito. Então o Atlético com o meio campo dominado, mas sem muita construção. 1-0 Palmeiras, 2-1 Palmeiras e... 1-1, eu acho que o Atlético vai fazer um jogo digno hoje, cara. Eu Eu acho acho que o Atlético 2-1. Palmeiras faz o primeiro gol, Atlético empata, aí Atlético pressiona o jogo inteiro, E segundo toma tempo um inteiro contra-ataque. e toma um contra-ataque. É o típico jogo do Palmeiras e o típico jogo do Atlético. Eu tô otimista pra ver o Atlético hoje. Eu acho que vai ser um bom jogo pra se assistir. Finalizando a Libertadores e o futebol brasileiro, amanhã passar uma pincelada rapidinho, o Flamengo volta contra o Olímpia lá no Paraguai. E eu acho que todos estamos de acordo que o Flamengo passará. O Flamengo passa. Um jogo mais tranquilo. Não um jogo fácil, mas um jogo mais tranquilo. Eu acho que é a melhor. Foi a melhor escolha do Flamengo como que podia pegar Sim, entre os primeiros. o Flamengo ter passado em segundo foi muito arriscado, mas acabou que deu certo, basicamente. E finalizando o nosso podcast, meus queridos, a gente vai falar um pouco sobre as contratações do mercado da bola brasileiro e internacional, porque temos algumas pautas para ser faladas. Primeiramente, as contratações que já foram fechadas, principalmente sobre o James Rodrigues e o Lucas Moura, que chegaram no São Paulo e eles já... O James ainda não estreou, mas o Lucas já estreou. Fazendo pênalti? Sim. Foi uma estreia muito desejada, mas eu acho que a gente pode afirmar um pouco que se derem certo, o São Paulo eleva muito o nível, né? Sim. E eu só acho que eles queimaram um pouco a largada com o Lucas Moura. Podia ter segurado um pouquinho, pra ele poder, não forma física, que embora ele não estivesse jogando, ele é um cara que parece que mantém a forma física, mas entrosamento, anunciou no domingo, anunciou na quarta, no domingo tava jogando, não era? Pô, mas aí eu tenho uma coisa pra você. Sim. O Vasco anunciou contrato na sexta, não, contrato na quinta, anunciou na sexta, chegou no sábado, treinou, no domingo o cara meteu gol. Situações diferentes, cara. Situações diferentes. O Perrete poderia ter chegado e feito o pênalti, sei lá, no Bitelo, e o Bitelo lá e... Não, aqui não foi uma coisa absurda ter colocado o Lucas pra jogar, não foi nada absurdo, não. Eu imagino que a torcida, inclusive, estava muito ansiosa. Mas eu acho que talvez podia ter preparado um pouco melhor, para ele se entrosar com o time, para ele poder entender o esquema de jogo. Não foi... Queimou larga.
Eu acho que ele entrou um pouco perdido. Eu acho que Pro Lucas Moura ter feito um pênalti, eu acho que ele tava um pouco fora de posição. Sim. Não quero suspeitar, mas ele tá na área da defesa. Entendeu? Talvez. Então, talvez seja um lugar errado. Exato. Não foi nenhum absurdo ter colocado o Lucas Moura pra jogar, não. Mas eu acho que poderia ter preparado melhor. Não, mas é igual o Johnny falou, eu acho que os dois, chegando bem, tanto o Rames, tanto o Lucas, dá um up no time do São Paulo. Agora eu não sei E o Lucas ainda traz o famoso ídolo, né? Um ídolo da torcida, porque ganhou a Sul-Americana, jogando o que jogou, jogando Revelado no São Paulo. Revelado no São Paulo, então, tipo, traz a torcida também do São Paulo pro time. Sim, trazer até uma constância melhor pro time, pro trabalho do Dorival, que é muito inconstante. Agora eu não sei vocês, quando eu lembro de Lucas Moura, eu só consigo lembrar de Neymar, a dupla que eles faziam. E ele tá querendo sair do PSG, né? A informação é que o Neymar comunicou à diretoria do Paris Saint-Germain que ele quer sair. E toda temporada tem esse papo. Toda temporada. Cara, toda janela de transferência, seja ela do início da temporada ou de meio temporada, tem o mesmo papo. Neymar pede transferência, pede nascer. PSG quer que o Neymar saia, Neymar não quer sair. Dessa vez parece que os dois querem Que ele que sai. ele saia. E aí temos 3 semanas para conseguir um acordo, basicamente, né? Porque a janela acaba no último dia de agosto. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que pro Neymar, se realmente foi pedir, né? Tem essa toda. Se realmente foi pedir, faltando 3 semanas para janela, uma transação que envolve o Neymar, que todo o problema, todo o salário, o dinheiro, é uma transação demorada, uma transação longa. Já tem que estar palavrado pelo menos um clube. Sim. Falando muito do Barcelona, parece que o único empecilho do Neymar do Barcelona é o Xavi, né? Sim. Que não quer ele. E eu concordo com o Xavi não querer o Neymar. O Xavi ele deixou muito nítido o estilo que ele quer. O estilo Bernardo Silva. Um jogador que contribui muito para o time. Sim. Ou seja, que ataca e defende com a mesma qualidade. E que é um jogador historicamente bom de grupo. Um ego Que não menor. dá, não com ego menor, mas que não dá problemas. Sim, cara. E eu acho que o Neymar não é esse estilo. O Neymar, ele... Muito mais jogador do Bernardo Silva, eu acho que isso não tem discussão. Mas pro futebol moderno, eu acho que ele não é. Por quê? Ele ataca muito bem. Mas embora o Neymar, eu não acho que ele é a meba defensivamente, como a gente fala, eu acho que ele contribui sim, se for necessário, mas ele não contribui tão bem. O Neymar, ele tem um negócio. Além, pra transferência pro Barcelona, além do Xavi, pelo que saiu na imprensa, a gente pode considerar, Não tem como. o Xavi não querer ele, pela influência que ele pode gerar no grupo, é um alto salário. O Neymar recebe muito. Mas até Pra qualquer lugar que o Neymar for, ele vai ter que abaixar o salário. Isso é E o certo. Barcelona não tem dinheiro. Vamos Além deixar de ele tudo, voltar. além de tudo, tem relacionamento Neymar e Laporta, Que é péssimo. que é péssimo. O Laporta me joga na cara do Neymar toda vez que Dembélé é maior que o Neymar. Que não quer o Neymar de volta. Sim, eu acho que, pegando até um pouquinho do que o Túlio falou, 2 times eu acho que surgem como grandes possibilidades em questão do Neymar querer e de interesse do time, que são Barcelona e Chelsea. Sim. O Chelsea já tentou o Neymar algumas outras vezes e eu acho que ambos os times nesse momento não têm nenhum interesse no Neymar por conta dos projetos que eles estão montando. Sim. O Chelsea, ele tá com um projeto muito interessante, na minha opinião, que tem mais chance de dar certo sem o Neymar do que com o Neymar, que é de um time jovem, Promissor. um time promissor, um time que está procurando se provar. O Neymar vai chegar, e óbvio, ele acrescentaria muito refino nos 2 times, muita técnica, mas o Barcelona, ele já tem meio que uma estrela, que é o Lewandowski. Sim. E já gasta muito dinheiro com Cara, e é um negócio que eu ia falar, que eu tava pensando esses dias. Eu acho o Neymar muito bom jogador. Só que pro futebol moderno, hoje, não tem como você ter um jogador ou mais de um jogador que Não marque. não vai ter responsabilidade defensiva, não vai ter responsabilidade tática. E quando tem esse jogador, ele jamais pode ser os seus pontas e seus meias. Ou seja, o Neymar não consegue mais jogar de ponta e de meia. A única posição que eu vejo o Neymar hoje contribuindo para esses times de alto escalão da Europa seria jogando como 9. Eu acho Cara, muito forte essa asa. Não, eu acho essa asa Seria muito como forte. 9. Muito forte. Cara, mas vamos lá, o Neymar é craque, mas ele hoje, vamos colocar os 2 times pra mim, hoje, da Europa, é Manchester City e Real Madrid. No Real Madrid, pra mim, ele só entra como 9. Ele não entra no lugar do Vinícius Júnior
e não entra no lugar ali do Bellingham, como um 10, assim, Sim, como um mas, cara. por exemplo, eu acho que o Neymar contribui defensivamente tanto quanto o De Bruyne, por exemplo. Sim. Eu Cara, acho que ele volta até mais que o De Bruyne. Então, cara, mas e que tá? Você tiraria o De Bruyne pra colocar o Neymar? não, mas eu tô Não, dando ele um tá- argumento ele tá dando de que o argumento. Neymar consegue jogar como Porque assim, Sim, o Neymar, você pega o City, o Haaland e o De Bruyne não voltam. Eles ficam ali. tudo bem. O Aí De você- Bruyne ele volta a mesma coisa que o Neymar. Mas para colocar o Haaland, ele colocou o Stones de volante, junto com o Rodri. É o que eu falo, ele mudou o time para esses dois. Então eu não vejo possibilidade do Neymar ir para esses times hoje. Então, mas aí teriam times que Hoje- têm um escalão menor, que aí eu queria trazer um nome que é o Então, Newcastle. A gente tava, Sim. eu e o Johnny estavam conversando fora do ar sobre 3 times que a gente acha as principais pro Neymar ir. Seria o United, acho que o Neymar encaixaria bem no United. Sim. O Newcastle, seria um time que seria bom tanto pro Neymar, tanto pro Newcastle. O Newcastle brinde patamar pro Neymar. E o Bayern? E eu acho O Bayern não tem essa cara. Não, o Neymar, o Bayern não tem essa característica, mas eu acho que ele ali no lugar do Choupo-Moting seria eu bom. realmente acho que o Neymar encaixaria muito bem no Barcelona. Sim. E Com eu- camisa 10, né? Como um cara que vai fazer a transição meia-ataque. Porque o Neymar, gente, o Neymar pode ser um grande problema, pode ter um salário, pode Mas ser é um dos melhores do mundo, você fala. uma influência negativa pro clube, pro elenco. Mas o cara, ele tem uma das melhores achadas do mundo. Mas- E ele teria um dos grandes centroavantes do mundo. Sim. Só trazendo pra finalizar esse assunto, a minha opinião é o seguinte. Em questão de perspectivas futebolísticas para o Neymar, o melhor lugar para ele nessa temporada, ironicamente ou não, é o PSG. O PSG está contratando bem, o PSG está montando um time onde o Neymar vai ser o foco, provavelmente pelo visto quem vai sair dos dois é o Mbappé. Entre Neymar e Mbappé quem vai sair é o Mbappé. E o PSG está com o Luiz Henrique, contratou o Dembélé, contratou a Asensio, contratou o Skriniar, contratou Gonçalo Guedes. o iogurte, como é que chama? O Igarte. O Igarte. Então tem muitas peças que o PSG está comprando elenco. Eu acho isso muito interessante. O Neymar vai ter o Hakimi, como teve ano passado. O Neymar vai continuar tendo um meio campo de qualidade. Então acho que o PSG, ironicamente ou não, é o melhor lugar para o Neymar se preparar. É, Eu vou te falar. eu só queria finalizar o que eu tava falando do Neymar, Uhum. que é o seguinte, embora o Neymar seja um craque, embora o Neymar seja muito bom jogador, ele não é hoje mais um custo-benefício. Eu não acho que vale a pena para os times investir a grana que o Neymar é, entendendo que teria que mudar muito o elenco, a não ser que fosse um caso, por exemplo, do Bayern de Munique, que eu acho que pra mim seria o time que ele se encaixaria melhor ali Também acho. com a camisa 9. Porque saiu o Mané, o Sim. Kane, pelo visto não vai vir. Sim, ou então, eu não acho que ele encabeçaria um projeto como o Newcastle, eu acho que provavelmente atrapalharia. Não futebolisticamente, mas eu acho que talvez para o projeto não seria legal. Então, cara, não é duvidando da qualidade técnica do Neymar, longe disso, que pra mim, tecnicamente, ele é top 5 jogadores muito fácil. Tecnicamente. Só que eu acho que não vale a pena para os Cara, times, ele. O Newcastle vai ser um encaixe perfeito, porque o Newcastle fez uma contratação essa temporada que é Tonali. Sim. Então tem um meio de campo Muito bem sólido. defensivo, sólido. Aham. Joelinton, Bruno Guimarães, Tonali. Tonali. Ou seja, poderia deixar o Neymar nessa de tipo, o Neymar sobra. Sim. Em questão de curiosidade, eu queria muito ver o Neymar na Premier League, inclusive. Eu também, tenho muita curiosidade de ver o Premier. Falando em Premier League, falando de United jogador, é uma boa, falando em né? Premier League, falando de jogador polivalente, pode jogar em várias funções, que você falou que é um jogador moderno, que faz, ataca bem, defende bem. Parece que chegou uma proposta pro West Ham Sim. pelo Lucas Silva. Lucas Lucas Paquetá, Paquetá. vindo do Manchester City. 70 milhões de libras, pelo que Fabrício Romano reportou. E, cara, O Careco sabe o que faz. seria uma contratação interessantíssima do Manchester City, porque o Lucas sai. Sim, sim. Então, seria exatamente para suprir a função que o Gundogan tinha. Sim. E falo mais, se o Bernardo Silva sair, o Paquetá vai titular. A parada é que o City trouxe o Kovacic também. Então o Kovacic já é meio que uma substituição, na minha opinião, a nível do Gundogan. O Kovacic é um nível abaixo, Mas eu acho que o. não deve nada na posição. Eu posso estar errado, mas eu imagino que o Kovacic vai entrar no lugar do Stones, talvez. Você acha que um meio com o Kovacic, Kovacic. primeiro volante, junto do Rodri? E sim.
É porque hoje o futebol evoluiu muito, você vê que a maioria dos times, maioria não, mas tem muitos times hoje que não jogam só com o volante mais. Como você vê hoje o Barcelona, por exemplo. Não tem um volante. Tem o De Jong, tem o Pedro e tem o Gavi. Então são 3 meias defensivos. O principal meio de campo um dos principais meio de campo da história e com certeza das últimas 2 décadas. Casemiro, Modric, 3 meias que o Casemiro volante e 2 MCs. 2 meias. Meio campistas, não meio atacante. Sim. Então eu acho que cada vez esse tipo de jogador vai crescer mais, no caso do Paquetá. O Paquetá não é um meia e não é um volante. Ele é um box to box. Sim. Muito falado na Inglaterra, um box to box. Sim, então eu acho que jogadores como esse são cada vez mais interessantes. E cara, eu acho que essa contratação, se der certo, se realmente for, vai ser muito boa, tanto pra Lucas Paquetá, tanto pro City. Porque assim, o Lucas Paquetá não chega pra titular com esse time, eu acho. Mas é um bom reserva que vai entrar vez ou outra no time. Com todo respeito ao West Ham, mas ser reserva do City é muito melhor que ser titular do West Ham. Ponto. Não, ainda mais agora, que sai com o Rice. O West Ham vai disputar uma Europa League e uma Premier League com um time que, na minha opinião, é pior de tabela. E pior que o ano passado. Exato. Sim. A Premier League começa nessa sexta-feira. Então, o Big Six inteiro é melhor que o West Ham. O Brighton é melhor que o West Ham. O Aston Villa é melhor que o West Ham. O Newcastle é melhor que o West Ham. Então, o Paquetá disputar uma vaga com o De Bruyne, com o Kovacic, com os Stones, é uma ótima. E é uma vaga disputável. Exato. Não é uma vaga tipo assim, ele vai disputar a vaga com o De Bruyne. Não, é uma vaga de segundo volante ali, de segundo homem de meio de campo. É uma vaga que dá pra ele conquistar na bola. É só ver como E outra coisa também, o City não tem 11 titulares, o City tem uns 15 titulares e reveza entre eles. Por exemplo, vale lembrar que Bernardo Silva não era titular ano passado. Ele era um dos 15. Marrez não era titular, era um dos 15. Gundogan não era titular, era um dos 15. Sempre ficava revezando entre eles. Exato. E aí eu acho que o Paquetá vem para ser um dos 15. Tanto que o Foden perdeu espaço e agora com a saída evidente que pode ser do Bernardo Silva, esse mercado de transferência está muito movimentado na Premier League, inclusive. O Foden pode acabar conseguindo esse espaço. E só para dar uma pincelada também, tem nomes no mercado ainda que estão muito interessantes, o Bernardo Silva é um deles. E o Harry Kane, a gente também já falou, o Caicedo do Brighton, muito disputado por City e por Chelsea. Então a Premier League começa esse final de semana, junto com a La Liga também, que começa esse final de semana. Ótimas pedidas para esse final de semana, viu o Chelsea e Liverpool no domingo. Bom jogo, Interessantíssimo. Eu estou bem curioso para ver como que esse Liverpool vai se encaixar com a saída de Fabinho e de Henderson também. Cara, eu vou te falar, pra mim o Liverpool seria o principal. Tá, eu vou falar um negócio que eu posso me arrepender depois. Por ele não estar na Champions, talvez ele seja o principal candidato a título da Premier League. Mesmo sendo o City, eu acho que o City vai estar com o negócio para ganhar a Champions de novo. O City ele controla o próprio destino. Para outro time ganhar a Premier League, o City tem que abrir mão abaixo. Cara, é meio que isso. Mas eu acho que, por exemplo, o Liverpool, estando dedicado somente a um campeonato, tudo bem que vai ter a Europa League, mas sabemos que não é a mesma coisa. O City estando dedicado o Liverpool estando dedicado a um campeonato só, ele não daria o mole que o Arsenal deu ano passado. Em questão de elenco, o Liverpool talvez tenha um elenco melhor do que o elenco do Arsenal e o elenco do United, porém em questão de bola jogada, eu acho esses dois times acima do Liverpool. Sim, mas pra mim no momento, mesclando bola jogada e elenco, vem City, Arsenal, United, Liverpool e Newcastle. O Newcastle ele vai, eu acho que ele vai focar na Champions e vai ter uma Premier League. Sim, só que vamos pensar também que a temporada passada foi uma exceção do Liverpool. O Liverpool não joga a bola que jogou na temporada passada, o Liverpool joga bem. Então, é o que eu tô falando, eu posso me arrepender. Mas é isso, cara. Mas vendo isso, eu acho que pode ser. O Liverpool, ele vem de 3 temporadas que oscilam muito. Exato. Tem a temporada que o Alisson salva no último lance com um gol de cabeça pra ir pra Libertadores, pra Champions. Aí tem a temporada que bate a final da Champions, que é uma temporada muito boa, e tem a temporada passada. Exato. Então vem oscilando o futebol do Liverpool. E aí a gente vai gravar um vídeo pra vocês com os nossos palpites da Premier League. E eu acho que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu acho que chegamos ao fim, né? Eu acho que por hoje falamos tudo que tínhamos pra falar. Falamos muito.
falando bem. Eita, como habla. Então é isso, gente. Semana que vem estamos aqui novamente. Esse final de semana vai ter muita coisa boa. Tem Libertadores hoje, estreia de campeonato inglês, espanhol. Muita coisa pra gente falar semana que vem. Então, até a próxima. Até a É próxima. isso, Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que vocês acharam da discussão. Sim, vamos começar a postar mais cortes aqui no YouTube também, não somente no Instagram, né? Exato. Então fiquem ligados que vocês que não têm paciência de escutar o podcast inteiro, não vai poder ver os cortes por aqui. É isso, gente. Um É isso, abraço, um beijo no coração. E é Obrigado.